está no Estatuto do Idoso. Pessoas com mais de 60 anos têm direito de viajar de graça em ônibus interestaduais. Mas fazer valer esse benefício não é tarefa fácil. Eu sei que a gente tem o direito, né? Mas é difícil da gente achar. Todo mundo reclama e não tem jeito. A partir do momento que a gente toma consciência de que a empresa não tem praticado a gratuidade, ela é acionada através do Ministério Público e aí o Ministério Público toma as providências, através de multa, através de lacração. Vigia ou vigilante? Os nomes e as funções se parecem, mas na prática, a rotina desses profissionais é diferente. Na Bahia, uma empresa de segurança teve a licença cassada por contratar vigias sem autorização da Polícia Federal. Mas nos tribunais, a exigência foi considerada desnecessária. A empresa demonstrou que trabalha de forma desarmada e, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal determinou que essa licença é dispensável. Esse pedreiro do Rio Grande do Sul teve que se adaptar a uma nova vida. Depois de sofrer um acidente de trabalho e passar por cirurgia, uma infecção hospitalar piorou o quadro de saúde dele. Aí acabou infeccionando tudo, rejeitando, por causa da prótese deu rejeição, e eu tive que baixar o hospital de novo para retirar ela, fazer a ultrodese no joelho, porque hoje eu não dobro mais a perna e assim eu fiquei com essa deficiência aí, perna torta e curta. Sem poder trabalhar, ele procurou os tribunais. Tudo isso e muito mais, agora no Via Legal. O Estatuto do Idoso já tem 13 anos, mas até hoje não são raros os casos de desrespeito aos direitos garantidos às pessoas com mais de 60 anos, seja na reserva de assento preferencial ou na hora de ter prioridade numa fila. Infelizmente, os exemplos são muitos e não param por aí. Em São Paulo, uma empresa de ônibus que, por lei, deve oferecer passagens gratuitas e descontos em viagens interestaduais para idosos, foi condenada pelo descumprimento da regra. A repórter Letícia Lagoa conta os detalhes. Há quase um mês da viagem para a Bahia, terra natal de Dona Roneide, ela decide voltar ao terminal rodoviário Tietê, em São Paulo, para mais uma tentativa: retirar no guichê uma passagem de graça exclusiva para idosos. E aí, já tem passagem? Não, do idoso. Por que não tem? A dona de casa fica indignada e vai embora com a filha. Eu tô vindo aqui já há 2 dias e eles falam que não tem, do idoso, né? Aí ele falou assim, tá cheio, já retiraram as passagens. Eu falei, você me dá essa informação por escrito? Ele falou, eu não tenho como te dar por escrito. É que Dona Roneide se enquadra nas regras do Estatuto do Idoso, que diz: pessoas com mais de 60 anos e renda mensal de até 2 salários mínimos têm direito a viajar de graça. Neste caso, as empresas de transporte rodoviário interestadual que fazem linhas de um estado para o outro devem reservar 2 assentos por ônibus. O problema é que nem sempre há lugar disponível. Eu sei que a gente tem o direito, né? Mas é difícil da gente achar. Todo mundo reclama e não tem jeito. Quando já está completo as 2 vagas, aí tem que pagar meia. Porque já vendeu todas, né? Que é 2 passagens para cada ônibus, pro idoso, né? Então aí se eu quiser eu tenho que pagar a metade. E esse é outro direito que o idoso tem se os assentos já estiverem ocupados. Eles ganham um desconto de 50% sobre o valor da tarifa. É importante para que o consumidor ele tenha os seus direitos garantidos como idoso, afinal ele ajudou a construir o país. Em 2020 nós vamos ter 30 milhões de idosos no país. Agora é importante se informar, conhecer os seus direitos. Importante também que as empresas coloquem de forma clara o comunicado, a informação para o usuário.
O problema se torna mais grave quando as empresas de ônibus não cumprem a lei, ou seja, não oferecem os assentos gratuitos e o desconto previstos no Estatuto do Idoso. Em São Paulo, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil depois de receber várias denúncias contra uma empresa que faz linha interestadual. Segundo este procurador, a Novo Horizonte, que já havia sido julgada e condenada pela Justiça Federal, continuou cobrando dos idosos o valor integral do bilhete. Os dados repassados pela NTT deram conta de, no mínimo, 19 violações ao que determinou a sentença e o que prevê a lei, com relação ao fornecimento dessa passagem gratuita para maiores de 60 anos, que atendam às condições socioeconômicas previstas na lei. A Justiça Federal atendeu ao pedido do Ministério Público e determinou o bloqueio de R$19 mil da empresa. O valor será usado para o pagamento de multa por desrespeito à ordem judicial de 2011. Essa multa, ela pode, inclusive, ser majorada. Se encontrar novas evidências de descumprimento, o Ministério Público vai requerer seu juízo e a legislação processual civil prevê essa majoração, porque a intenção com a sentença não é arrecadar a multa, a intenção, quando o judiciário decide, é que a sua decisão seja cumprida e que os direitos assegurados na lei também sejam cumpridos por quem tem que cumpri-los. Em nota, a Novo Horizonte diz respeitar a decisão judicial e que todas as agências de vendas de passagens estão instruídas para cumprir as regras. De acordo com a NTT, as empresas ainda são obrigadas a emitir um comprovante, justificando a indisponibilidade de lugares gratuitos no dia da viagem. A partir do momento que a gente toma consciência de que a empresa não tem praticado a gratuidade, ela é acionada através do Ministério Público e aí o Ministério Público toma as providências, através de multa, através de lacração. Por enquanto, Dona Roneide terá que desembolsar cerca de R$160, já com desconto, para visitar a família na Bahia. Mas diz que vai continuar insistindo. Eu não vou desistir. Se é meu direito, eu vou estar aqui batendo na porta direto. E até eu vou conseguir, né? Vigia ou vigilante? Apesar dos nomes e funções serem parecidos, na prática essas duas categorias têm suas diferenças. Um caso envolvendo a fiscalização de vigias chegou à justiça depois que uma empresa teve a licença cassada. A medida foi tomada porque os trabalhadores não tinham autorização da Polícia Federal para atuar. Mas nos tribunais, a exigência foi considerada desnecessária. Do alto até parece uma cidade. Este condomínio residencial em Sobradinho, a 20 quilômetros de Brasília, é maior do que muitos municípios brasileiros. São quase 150 mil hectares, mais de 2 mil lotes e 10 mil moradores. O entra e sai de gente é constante. Para que tudo transcorra com tranquilidade, é preciso organização e olho atento na segurança. Na entrada, os agentes de portaria registram tudo. Não tem muito contato com o morador, né? Só trata bem, né? Agora o visitante você tem que fazer uma identificação mais detalhada, né? É o RG, né? Para onde vai, com quem vai, o que vai fazer, né? Se vai trabalhar ou visitar mesmo. Além dos agentes de portaria, vigilantes motorizados circulam pelas ruas 24 horas por dia. Meu dia a dia é a gente aqui é prevenir, né, tentar evitar ao máximo confusões na hora, saber lidar com as pessoas que entram e saem aqui do condomínio, né, passar segurança para os moradores, né, na área que a gente exerce, na ronda. Essa turma se prepara para concluir o curso de vigilante. As escolas são autorizadas e fiscalizadas pela Polícia Federal, responsável ainda pelo cadastro de todos os profissionais formados no país. A profissionalização rápida, em torno de 15 dias, e a oportunidade de uma vaga em um mercado de trabalho em expansão atraem cada vez mais alunos. São, em média, 15 matérias que ele vai ter. Ele vai fazer no decorrer do curso, que são matérias práticas, que são defesa pessoal, educação física
e armamento e tiro, né? E tem as matérias teóricas dentro de sala de aula, que são... Tem a legislação aplicada, tem relações humanas do trabalho, tem noções de segurança privada. O currículo, né, dessa matéria é todo autorizado pela Polícia Federal. Pela legislação, depois do curso, os vigilantes podem trabalhar usando armas. Já outra categoria profissional, a dos vigias, que não passa por treinamento específico, não tem permissão para o porte de qualquer armamento. A proximidade dos nomes e das próprias profissões tem gerado conflitos. Na Bahia, uma empresa de segurança teve a licença cassada pelo Ministério da Justiça por contratar vigias sem a autorização da Polícia Federal. Os donos da empresa buscaram a justiça. Os empregados não portam armas e, por isso, a autorização seria desnecessária. Foi o que entendeu o Judiciário baiano. Mas a União recorreu à segunda instância. E aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, perdeu novamente. A União queria cobrar que todos os seus vigias fossem autorizados pela Polícia Federal. Só que no caso, o desembargador entendeu, e esse entendimento é pacífico, tanto no STJ quanto no STF, que o vigia, ele não tem as mesmas atribuições do vigilante, então não há necessidade de uma autorização da Polícia Federal, porque ele não anda armado, ele não é uma ronda ostensiva. Diante desse posicionamento, a Advocacia Geral da União confirmou que não vai mais recorrer da decisão do tribunal. A empresa demonstrou que trabalha de forma desarmada e, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal determinou que essa licença é dispensável. Então, o fato de ser desarmada faz com que a gente deixe de atuar no processo. A gente não mais recorre. Diferente de um caso de empresa de segurança armada. Nesses casos, sim, é necessário todo um curso, todo um licenciamento diferenciado, porque não deixa de ser uma vigilância ostensiva, não deixa de ser um policiamento, ainda que de propriedade privada. Vigilante, vigia, porteiro, não importa. Para os moradores, a soma de tudo isso aumenta a chance de ter o que todos procuram nos dias de hoje: segurança. Tem que ter, né? Segurança. Tanto para a gente, moradores, até para os que entram dentro do condomínio. Que tudo é tranquilo, eu acho. Você vai conhecer agora a história do seu Carlos, um pedreiro do Rio Grande do Sul que viu sua vida ser completamente modificada depois de uma cirurgia. É que o procedimento no joelho, que deveria reabilitá-lo, não saiu como esperado. Uma infecção hospitalar provocou complicações que acabaram deixando o paciente com uma deficiência na perna. O repórter Marcelo Magalhães mostra como esse caso chegou aos tribunais e qual foi o desfecho dado pela Justiça. É com o auxílio de muletas que seu Carlos hoje consegue sair de casa. Eu botei isso aqui nas minhas bengalas porque não tinha um que me desse lugar no ônibus e eu tinha que viajar em pé. A vida desse pedreiro mudou há 13 anos, após ele sofrer um acidente. Eu estava fazendo um serviço particular aqui no Morro Santa Teresa. Quando eu fui botar a última telha, não tinha como botar, eu emendei 2 escadas velhas e subi do lado da casa. Quando eu ia subindo para botar a telha, a escada quebrou e eu caí e quebrei a perna. Seu Carlos fez cirurgia no Hospital Santa Clara, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os médicos colocaram uma prótese no joelho da perna direita dele. Mas o que parecia a solução se transformou num grande problema. O paciente teve uma infecção hospitalar. Aí acabou infeccionando tudo, rejeitando, por causa da prótese deu rejeição e eu tive que baixar o hospital de novo para retirar ela. Fazer artrodese no joelho, porque hoje eu não dobro mais a perna e assim eu fiquei com essa deficiência aí, perna torta e curta. Após passar por várias operações, seu Carlos ficou com a perna direita 11 centímetros mais curta que a esquerda. Ficou mais curta e cada vez pior, cada vez encolhe mais. Uma vez por ano, com todo sapato, eu tenho que mandar levantar 1 centímetro, 2. Sem conseguir trabalhar, ele procurou um advogado
e entrou com uma ação contra o hospital com pedido de dano moral, dano estético e uma pensão vitalícia. Dano moral pelo sofrimento o erro, enfim, o resultado, né, de todo o atendimento causou no Carlos Fernando. O dano estético, a gente vê pela filmagem da perna dele, né? E a pensão vitalícia, exatamente ele ficou inválido para trabalho. Em nota, a Santa Casa alega que o tratamento oferecido seguiu o protocolo médico e que um dos motivos para a complicação do quadro do paciente foi a condição de fumante dele. O hospital alega ainda que o autor da ação teria abandonado as consultas. O laudo da perícia solicitado pela Justiça Federal comprovou que não houve erro médico e que o material utilizado na prótese também era adequado. Mas o perito não descartou a possibilidade do paciente ter contraído uma contaminação hospitalar por falta de higiene nos procedimentos adotados pela unidade de saúde. Além da avaliação feita por um perito da Justiça, outro médico foi contratado pelo autor da ação para dar um parecer. Segundo ele, as técnicas utilizadas hoje permitem que o profissional possa dar um resultado mais preciso que contribui com o trabalho da Justiça. Hoje está se conhecendo melhor o mecanismo da infecção e a gente está podendo avaliar quando que a infecção foi inevitável, foi um acontecimento que não se conseguiria evitar ou muito dificilmente se conseguiria evitar e quando que ele decorreu da falha na prestação do serviço técnico. A Justiça, em primeiro grau, acatou todos os pedidos e fixou uma indenização por danos morais no valor de R$20 mil. A sentença determinou ainda que o hospital pague pensão de um salário mínimo a seu Carlos. Houve infecção, não é? Em algum momento houve um descuido. Não ficou caracterizado o erro médico e também não foi esse o objetivo, né? O seu Carlos e a Santa Casa recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele pediu o aumento do valor da indenização. Já o hospital contestou a sentença. Na terceira turma, os desembargadores aumentaram o valor de R$20 mil para R$50 mil. Como a decisão não foi unânime, o hospital apresentou um segundo recurso. Dessa vez, a indenização voltou para o valor inicial. O juiz convocado para atuar no caso entendeu que o paciente contribuiu para o agravamento do seu quadro. Por isso, reduziu o valor. Quando o Estado ele assume o ônus de dar um tratamento, em contrapartida se exige do cidadão que ele contribua da melhor forma possível a executar aquele tratamento, a seguir o protocolo médico, né? Então, no momento em que o cidadão ele não contribui da melhor forma, o resultado, o êxito desse tratamento também pode ser colocado em xeque. Além de retomar o tratamento da perna, seu Carlos espera agora, com o dinheiro da indenização, melhorar as condições da casa onde mora. Estou esperando que saia, que eu receba isso aí, para quê? Para fazer o que eu mais necessito, é arrumar onde eu me abrigo e ter a minha vida. Nem sei por quanto tempo, mas pelo menos eu vou arrumar minha casa, vai melhorar minha convivência com as coisas. A única coisa que eu preciso é isso aí, é ter um abrigo melhor. E foi também em um acidente de trabalho que um soldado do Rio de Janeiro fraturou o joelho e precisou se adaptar a uma nova vida. Na época, o militar foi dispensado das Forças Armadas e procurou o judiciário para ser reintegrado ao cargo. Reveja. Alberto machucou o joelho durante um treinamento para uma partida de futebol em comemoração ao Dia da Infantaria. Eu joguei a bola para um lado, ele veio na minha direção com o pé alto e pisou na altura do joelho, onde a trava da minha chuteira ficou presa no chão e eu girei em cima da perna. Na época, um laudo constatou a ruptura dos ligamentos cruzados anterior e posterior.
O militar passou por uma cirurgia de reconstituição dos ligamentos e, apesar de ter feito 105 sessões de fisioterapia, foi considerado incapaz temporariamente para o serviço no Exército, que reconheceu desde o início o fato como um acidente de trabalho. Um ano depois, ele acabou dispensado. Sem salário, não tinha condições de arcar com as despesas da família e do tratamento. O meu cunhado, ele trabalhava no aeroporto, ele me dava o cartãozinho dele de vale alimentação. A minha cunhada me dava o ticket de alimentação, onde eu fazia compra. E a minha sogra, de vez em quando, comprava uma coisa aqui, uma coisa lá para os meus filhos. Emprego não tinha como arrumar. Alberto procurou uma advogada e conseguiu na justiça a reintegração ao cargo. Na época, a decisão judicial também determinou que o Exército pagasse ao soldado todos os salários atrasados. Alberto ainda recorreu e, em segunda instância, pediu a reforma, o equivalente à aposentadoria de um trabalhador civil. Os desembargadores entenderam que a lei garante sim esse direito. Obviamente, ele não poderia apenas ser reincorporado às Forças Armadas, porque ele não teria condições de manter as atividades. Então, o que ele tinha direito, segundo foi analisado não só por mim, como os demais componentes da 5ª Turma, foi que realmente estava comprovada a incapacidade, se impunha a reforma, que infelizmente, interrompeu uma trajetória, uma carreira. Para enfrentar o trânsito das grandes cidades, é preciso se preparar, fazer aulas teóricas, práticas e tirar a habilitação, certo? Bom, nos casos das motos com até 50 cilindradas, as cinquentinhas, a realidade é outra. Muitas vezes esses ciclomotores são pilotados por quem nunca frequentou uma autoescola. Mas a discussão sobre a obrigatoriedade do documento está com os dias contados. Além de uma decisão da Justiça, uma nova lei vai mudar esse cenário. Rápidas e econômicas. As cinquentinhas são ciclomotores como esse, que atingem uma potência máxima de até 50 cilindradas. Também não ultrapassam 50 km por hora e, mesmo assim, estão tomando as ruas. Afinal, se trata de um veículo barato que agiliza a vida de muita gente. Eu resolvi comprar a cinquentinha porque para eu pegar ônibus, para chegar até o meu trabalho lá, era difícil. Passava 6 conduções, todas elas lotadas e eu perdia o meu horário toda vez lá. A relação de Gilberto com essa cinquentinha começou há 6 anos. Ela está emplacada, retrovisor no lugar e o porteiro se preocupa com a segurança. Não sai sem o capacete. Mas pelas ruas do Recife, Gilberto é exceção. Essa é a Avenida Caxangá, uma das mais movimentadas da capital. Aqui flagramos esse condutor dirigindo na faixa exclusiva de ônibus, sem capacete. Já esse homem, além de não usar nenhuma proteção, ainda leva 2 crianças na garupa. Nessas imagens, outros registros da imprudência no trânsito. Aqui o condutor atropela um idoso. Já nessa avenida, a cinquentinha ultrapassa o sinal vermelho. O homem é arremessado do veículo. Muita gente irresponsável vai aí andando todo errado. O carro deles prejudicaram a gente que comprou ela para ir para o trabalho somente. A situação fica ainda pior porque, apesar do Código de Trânsito brasileiro exigir uma autorização específica para pilotar a cinquentinha, o Detran nunca pôde fiscalizar os veículos, uma vez que eles não eram emplacados e nem pagavam licenciamento. O cenário mudou no ano passado, quando uma lei federal permitiu que os órgãos de trânsito emitissem os documentos para ciclomotores. Quando eu não tinha placa, como é que eu mandava uma pessoa parar e ela não parava? Como é que eu ia saber onde era aquele ciclomotor? Qual era o endereço do proprietário? Quem era o proprietário? Agora não, agora nós sabemos. E com isso é importante porque diminui a questão do acidente nas vias locais. Você tem um ordenamento do trânsito, porque você tem a questão da fiscalização e do controle, e você diminui a questão dos roubos e furtos, porque antes essas cinquentinhas eram utilizadas até para tráfico de drogas. Além da falta de licenciamento e emplacamento, os motoristas enfrentavam outro problema: emitir a autorização para conduzir ciclomotores. A ACC
Segundo a Associação Nacional dos Usuários destes veículos, não existiam cursos nas autoescolas com essa finalidade. Foi aí que eles decidiram entrar com uma ação na Justiça para suspender a exigência. Em primeira instância, o pedido foi acatado, mas a União recorreu e no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o relator do processo decidiu pela obrigatoriedade da ACC para conduzir as cinquentinhas. Na realidade que nós enfrentamos no trânsito brasileiro, o ciclomotor ele interage com todos os outros veículos em geral. Este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que, em razão dessa interação extremamente intensa, ele também está sujeito aos mesmos riscos que qualquer outro condutor dos outros veículos também estão sujeitos. E por esta razão, esses condutores deverão estar sujeitos a todo um disciplinamento, uma regulamentação, uma habilitação, um credenciamento, como é exigido em relação aos outros condutores. A decisão da Justiça antecipou uma exigência que agora virou lei. A partir do dia 2 de novembro deste ano, quem for flagrado dirigindo cinquentinha sem autorização comete infração gravíssima, com retenção do veículo. Lembra do Gilberto, que conhecemos no início da nossa reportagem? Então, ele já correu com os documentos e está pronto para cumprir a lei. Agora estão cobrando da gente a habilitação, já fiz tudo no Detran, já passei, foi aprovado e já está pronto para receber minha habilitação já. A gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar o Via Legal pelas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!